Olá, galerinha! Tudo bem? Nós somos o Rumo ao UERJ, o maior, o mais curtido, o mais compartilhado, o mais integrado com vestibular da UERJ, canal do YouTube e curso. Bom, hoje, claro que a gente sempre é pioneiro, eu trago para vocês o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira impressão, as nossas primeiras impressões sobre a obra Hamlet, de Shakespeare, que foi escolhida agora em janeiro como obra leitura obrigatória para a prova de redação, que vai ser feita em dezembro, muito provavelmente no dia 7 de dezembro, que é sempre, né? A UERJ costuma fazer a prova específica, né, e de redação, sempre no primeiro domingo de dezembro. O primeiro domingo de dezembro de 2025 é dia 7 de dezembro. Vejamos, vamos esperar para ver se vai ser realmente o primeiro domingo de dezembro. Mas, certamente, esse é o livro, essa é a leitura. Temos esse cânone da literatura ocidental e, podemos dizer, universal. William Shakespeare, Hamlet, uma das principais peças de William Shakespeare. E quando a gente trata essa obra como uma peça, como um elemento de dramaturgia, já mostra uma diferença, não é só um adjetivo peça, né? Porque isso aqui não é um romance como a gente estava acostumado a ler para as redações da UERJ. Então, por exemplo, ano passado nós tivemos o Conto da Aia, já tivemos o Menino do Pijama Listrado, já tivemos 1984, Ainda Estou Aqui, que eram romances. Agora a gente tem uma dramaturgia, uma peça. E a gente tem que ler isso aqui como se lê uma peça. É como se fôssemos, vamos usar o famoso como se da literatura. A literatura é a disciplina e arte, a literatura é um tipo de arte, é da imaginação. Então, como se. A gente vai ler isso aqui como se fôssemos atores, como se nós fôssemos o Hamlet, filho, e estaremos ali naquele palco, com aquelas roupas, com aquela posição específica do palco para que o público possa te ver como grandes atores. Isso vai facilitar demais a leitura de vocês. Não leiam, gente, uma dramaturgia como se fosse um romance. Não dá certo. Normalmente complica a vida de vocês. Então, essa é a primeira dica aqui do professor André. Outra coisa, acabar com esses mitos que eu vejo muitos professores querendo meter medo em vocês, né? Como se eles fossem os únicos legítimos representantes da leitura de Hamlet. Hamlet, que talvez seja uma das peças, uma das dramaturgias mais encenadas do mundo. Aí a pessoa tem a pachorra de dizer, né, que não, você só vai fazer esse curso, só vai entender essa obra se você for um pós-doc em letras, né, ou então estudar com pós-doc em letras, especialista em Hamlet. E que, na maioria das vezes, esses mesmos professores não são, né, e ficam botando medo em vocês. Gente, leiam, é para ler, é para pegar as temáticas, as principais temáticas dessa obra, é para você escrever. Não existe curso de redação sem correção, tá? Curso de redação que só discute obra não é curso de redação, é clube do livro, né? Vocês me desculpem. Curso de redação tem que trazer as questões, tem que te fazer escrever, te fazer refletir, tem que ter correção de redação, senão não é curso de redação, tá? Então, o que a gente está propondo aqui para vocês nesse primeiro aqui vídeo, nesse primeiro encontro? Vamos falar um pouquinho dessa obra. É claro que a gente não vai dar conta, né, num vídeo que, ao meu ver, nem será muito grande, né? Não é a pretensão fazer um vídeo muito grande, falar tudo do Hamlet, né? Nem daria tempo. Isso a gente vai fazer, sempre a gente faz ali, faltando 2 semanas para a prova, em novembro de 2025, que a gente traz os vídeos com as principais questões. A gente sempre faz uma aula live, que é um sucesso, dá mais de 1.000 alunos ao vivo, participando, tirando dúvidas, tá? Bom, e para enfrentar isso aqui,
de uma maneira legal, de uma maneira que a gente possa, né, degustar a obra, possa degustar as principais questões. Aqui nós do Rumo ao UERJ temos o curso de redação da UERJ 2026, feita, né, a prova em dezembro de 2025. A gente tem já um curso todo digitalizado, com mais de 40 módulos, com estrutura, como se faz uma introdução, como se faz um desenvolvimento, como se faz uma conclusão, com Hamlet, as discussões de Hamlet, com propostas de redação, e a novidade desse ano é que o curso vem também com o curso Enem. A gente já tem aqui, ó, aulas do Enem, a gente vai fazer 38 temas do Enem e 25 do Hamlet, da UERJ. Tá? Vamos falar um pouquinho dessa obra, Hamlet? O Hamlet, gente, ele é uma obra, né? Ela é uma obra escrita entre 1599 e 1601 por William Shakespeare, esse nosso grande dramaturgo inglês. Ele escreve essa obra já construindo uma espécie ali de título segredo. Lembremos que o título da obra é Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, ou a trágica história de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Essa é a tradução mais correta. A trágica história de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Tá? Ela é escrita entre 1599 e 1601 e encenada pela primeira vez em 1603. Lembrando mais uma vez que isso não é um romance, não é um livro que foi publicado, era uma peça que era encenada. Tá? E Shakespeare tinha uma companhia, essa companhia andava todas as ilhas ali do Reino Unido, da Inglaterra e também parte da Europa. Tá? E essa peça se passa na Dinamarca. E se passa na Dinamarca por quê? Porque faz críticas, né? A questão da sucessão dinástica, a questão do rei, da figura do rei, dos príncipes, da nobreza, numa era em que é consolidada a monarquia, que é o auge da centralização política e do absolutismo. Então, talvez, se ele escrevesse a trágica história do príncipe Hamlet da Inglaterra ou do Reino Unido, talvez politicamente no contexto do absolutismo inglês. Como, por exemplo, a gente sabe, né, que a gente tem o escritor da grande obra A Utopia, Thomas Morris, que foi perseguido pelo Henrique VIII justamente por ter escrito um livro que faz uma crítica à sociedade absolutista da época. Então, Shakespeare já está fugindo de um probleminha, né, um problemão, né, um problema grandão ali nesse contexto. Então, a história é da Dinamarca, se passa, né, na Dinamarca, correto? Então, gente, é assim que a gente tem que ler esse clássico, conhecendo o contexto histórico, conhecendo o contexto de produção, para que a gente não leia errado, tá? E as aulas aqui do Rumo ao UERJ estão divididas em ato 1, cena 1, cena 2, sem a gente ler junto aos alunos todo o livro, toda a obra integralmente, 100%. E das nossas leituras, cada leitura ali, cada aula, gera uma questão para que a gente faça uma redação. E o aluno tem tempo de produzir aquela redação, é corrigida e a gente vai acompanhando individualmente, não é inteligência artificial, aqui é uma correção humanizada, de fato, como acontece, né? As pessoas querem vender coisas aí para vocês, né? Milagrosas, né? E na hora de corrigir a sua redação é um ser humano que vai corrigir, não é uma inteligência artificial, né? É bom dizer. Bom, e a gente tem aqui a importância da gente ler esse clássico. Gente, leiam Hamlet. Leia Hamlet no original, essa edição aqui lindíssima, né? Dos grandes clássicos, né? Da literatura. Leia Hamlet em quadrinho. Não tem problema nenhum ler o Hamlet em quadrinho. Eu mesmo já coloquei para os alunos lá na plataforma Hotmart, a leitura em quadrinho. Não tem nenhum problema de ler o Hamlet em quadrinho.
Problema zero, gente. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, Hamlet HQ. Tá aqui, ó. A gente pode ler o Hamlet em HQ. Ai, professor, mas o meu professor me disse que eu tenho que ler o original. Pode ler o original também. O ideal é que você tenha um professor que trabalhe com as múltiplas possibilidades de leitura. Ó, vou ler o original e vou ler o quadrinho também. Eu faço isso simultaneamente nas minhas aulas, tá? Leia comentaristas. É sempre bom você ler comentaristas para que vocês conheçam algumas nuances da obra, né? Leiam artigos, né? Livros que são referências de leitura do Hamlet, como, por exemplo, esse aqui, ó, o Hamlet ou o Arileto, tá? Toda a aula minha com os meninos do Rumo ao UERJ, o curso começou no dia 5 de fevereiro, a gente lê parte de um ato, algumas cenas, e a gente lê os comentários aqui desse, que é o Rodrigo Lacerda, tá? Que é um dos maiores especialistas brasileiros na obra de Shakespeare, tá? Da obra de Shakespeare, o Hamlet, tá? Então, ó, leiam artigos, leiam comentaristas, leiam os grandes, né, os grandes teóricos, né, que são referência em Hamlet, por exemplo, né, eu sempre trago para os alunos as grandes referências, como o Harold Bloom, né, que é um dos maiores especialistas, talvez o maior do mundo, né, em cânones, em Hamlet, tá? Não deixem de ler. É importante ler da forma que você tem. Ah, professor, posso assistir a filmes? Pode assistir a filmes? Sim, com certeza. Tem uma polêmica muito grande, a gente está agora em fevereiro de 2025, né, sobre o Ainda Estou Aqui, espero que a gente receba aí, ganhe esse Oscar, né, que na época que a mãe, né, a grande Fernanda Montenegro, disputou o Oscar, ela disputou o Oscar com um filme, né, o Central do Brasil disputou o Oscar com um filme chamado Shakespeare Apaixonado, que ganhou o Oscar, né, e ganhou vários outros, né, prêmios. E o Shakespeare Apaixonado é um filme que, de forma literária, né, não é histórico, converge ali com a vida de Shakespeare e com as suas grandes peças, inclusive Hamlet. Tá? Ah, eu quero assistir a peça. Gente, é uma das peças mais encenadas da dramaturgia ocidental e, quiçá, né, universal. Então, volta e meia tem um teatro encenando Hamlet, tá? Eu já vi umas 3 ou 4 versões, inclusive a própria UERJ, né? No teatro da UERJ, na concha acústica ali da UERJ, já teve a encenação, várias encenações, né, do Hamlet feito pelo Wagner Moura, o grande, né, Wagner Moura. E as encenações estão no YouTube. Então, vocês podem pegar também, vai assistir a peça, claro. O importante é você entrar nessa história, entender essa história e entender as peculiaridades dessa história, tá? E as principais questões dessa história. Todo clássico ele é uma espécie de mimesis, né? Ele inspira outras obras. Outras obras não é copiar. A mimesis você pega um padrão e segue algumas polêmicas e alguma estrutura daquele padrão. Então, Hamlet, ele está em várias outras obras posteriores. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o filme O Rei Leão, e o Mufasa, né, que está no cinema agora, em janeiro estava nas telas de cinema, e deve estar agora também em fevereiro. Então, são estruturas, né, que seguem um grande clássico. Isso é um cânone. Né? Um cânone ele é uma grande estrutura que é mimetizada em outras peças, em outras estruturas. Por quê? Por ele ser um cânone, justamente por ele ser um clássico e trazer questões que são importantíssimas para a reflexão humana. Né? Que questões são essas que a gente tem ali no Hamlet, que são questões importantíssimas? Ó, eu sempre coloco o roteiro dos vídeos aqui, tudo direitinho para vocês. A questão, por exemplo, da ambição, a questão da traição, a questão da vingança, a questão da sucessão de trono, né? Todas elas, a questão do incesto, todas elas são questões que inspiram outras obras a mimetizarem
o Hamlet, tá? Vamos lá. Qual é o cerne dessa história? Essa história ela começa de uma forma, né, despretensiosa. A primeira cena dessa história começa na fortaleza, que protege o castelo, tá, do rei da Dinamarca. O rei está morto, a gente ainda não sabe o porquê desse rei estar morto, né, e tal. E temos ali os protetores do castelo conversando, que são os guardas, né, que fazem as guardas, né? E esses guardas, todos os dias, à meia-noite, eles começam a ver um espírito. E esse espírito é do Hamlet pai, o rei da Dinamarca, que acabou de morrer. Esse espírito fica vagando, 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 até que a gente vai perceber que o Hamlet filho vai ser avisado, porque esses guardas, um grande amigo, né, também do Hamlet filho, né, do príncipe, esses guardas vão perceber que aquele espírito que está ali vagando, imagina, né? No século XVI você tem um espírito vagando, com todo aquele misticismo dos séculos, né? 16, 17. Nós temos ali questões importantes, né? Como Inquisição, caça às bruxas, né? É muito interessante nesse sentido, né? Então, gente, olha que interessante a gente perceber essas questões. Aí o que vai ocorrer? Nós vamos ficar sabendo que o rei, o Hamlet pai, o rei absoluto da Dinamarca, daquela região, querido, né, heróico, guerreiro, ele vai morrer. E ele morre numa espécie de orquidário, né? Num lugar onde tinha flores, uma morte muito estranha, porque ele é um cara forte, um guerreiro, né? É poderoso, né? Toda aquela mística em torno da figura divina do rei absolutista, né? Você tem um problema ali que já é um problema primeiro, que é o problema da sucessão. O que diz a sucessão? O rei morre, o príncipe, né, o homem, né, o filho homem mais velho, assume, faz a sucessão. Isso é o natural. Só que para fazer essa sucessão, você precisa de um rito, um certo rito, que a gente chama de rito de sucessão, né? Em 40 dias, a rainha tem que ficar enlutada, e 40 dias depois da morte do rei, o príncipe assume, que seria o nosso Hamlet, que é o protagonista dessa história. E, estranhamente, no 16º dia, a rainha Gertrudes, mãe do Hamlet, filho, o protagonista da história, se casa com o tio, Cláudio, o irmão do rei. E o Cláudio não é uma figura querida, é uma figura malvista. Então, inclusive, o sobrinho, Hamlet, que assumiria o trono, não gosta do Cláudio. Então, tem toda uma intriga. O que aconteceu com esse rei? Ele morreu de morte natural ou, né, mataram ele? Quem matou Odette Reutemann, né? Olha aí, as nossas telenovelas recuperando o Cameron, né? o Hamlet, né? Então, gente, você tem que pensar, e o espírito volta por quê? Ele quer se vingar, ele quer contar a verdade, tem uma questão de honra ali, dele contar o que aconteceu com ele, para o filho, e aí? E no meio dessas intrigas palacianas todas, nós temos o quê? Nós temos um país, né, digamos assim, a Dinamarca, que está em guerra com os vizinhos, né, com a Noruega. Então, você tem esses reinos absolutistas se expandindo. Então, eles estão em guerra uns com os outros. Então, a monarquia ela tem que estar firme e forte, né? Se ela não estiver firme e forte, ela acaba, né, se perdendo e o outro vai perceber que aquele reino está fraco. Essas são as grandes discussões ali dos autores, né, os primeiros cientistas políticos, né, da nossa tradição ocidental mesmo, né, que são, por exemplo, Maquiavel, Thomas Hobbes, nessa preocupação do rei ter que ser uma figura forte. Está lá no Príncipe, de Maquiavel, está no Leviatã, do Thomas Hobbes.
Então, olha que questão interessante. Então, gente, esse é o bojo principal dessa história. E dessa história é que vocês têm que tirar o quê? As questões. Então, procurem um curso que faça assim como a gente. Ó. A gente tem aqui aula, as primeiras aulas do Hamlet, a gente sempre coloca a aula para vocês e a gente sempre coloca uma proposta de redação. Tá? Aqui é a nossa primeira proposta de redação. Né? Praticamente é a segunda, né? Mas eu chamo de primeira porque a primeira que eu lancei é o que é um clássico, né? O que faz de Hamlet um clássico. Eu lancei em janeiro, antes da escolha do livro anunciada pela UERJ, e a gente já tem aqui, os alunos já estão fazendo a proposta de redação. A gente tem aqui a cena 2, onde vão se encontrar Cláudio, o novo rei, a mãe, rainha, né, que não cumpre o luto completo e se casa com o irmão do marido, com o tio do Hamlet. Olha aí as questões do incesto, né, as questões morais. Né? Será que Cláudio e Gertrude já tinham um caso antes, né, do Hamlet pai morrer? Né? Tudo isso está aqui. E nós temos aqui um diálogo intenso e tenso entre o rei Cláudio, a mãe, Gertrudes, e o Hamlet, nosso protagonista. E a mãe, a rainha, e o pai, o filho, né? Eles têm uma discussão sobre o seguinte: o Hamlet, o nosso protagonista, o príncipe, né? Ele está enlutado, ele não aceita a morte do pai. Né? E o tio e a mãe tentam convencer ele de que isso está tudo normal. Aí tem a famosa frase, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Né? E o que tem de podre ali? Claro que o Hamlet, filho, não vai acreditar que foi uma morte normal do seu pai. Então, tem-se uma discussão nessa primeira cena, tá aqui. A partir da leitura do clássico Hamlet, de William Shakespeare, escreva uma redação dissertativa argumentativa com 20 a 30 linhas em que se discute a seguinte questão. Aquele modelo clássico da UERJ, né? Na curta frase de Hamlet, não parece, senhora. Ele fala para a mãe, não, eu não pareço estar enlutado, eu estou. Qual a relação estabelecida em Shakespeare entre ser e parecer, entre essência e aparência? Construa sua resposta de acordo com a leitura do ato 1 da peça. Seu texto deve atender à norma padrão da língua portuguesa, conter um título, além de ser inteiramente escrito com caneta. Não assine nem identifique a redação de forma alguma. Palavras-chave: essência, aparência, interior, exterior, ser e não ser. Eu coloco as palavras-chave para facilitar a escrita dos alunos. Todos os temas que nós nos propomos, nós lemos os atos ali do texto original, ou de quadrinhos, ou comentaristas, como eu mostrei para vocês. A gente produz uma ficha explicando o que é essência, o que é aparência, os conceitos que estão ali, né, no caldo dessa discussão, para que você produza uma boa redação. E você vai ter o tempo, a correção necessária, mentorias necessárias para você entregar essa redação de volta e para a gente crescer até chegar ao final do ano, para que a gente possa não só repetir, mas como ultrapassar o que nós conquistamos em 2024. Das 36 notas da UERJ, que foram nota 20, notas máximas, de todo o vestibular da UERJ, 7 foram do rumo ao UERJ. 7 estudantes do rumo ao UERJ tiraram nota 20, nota máxima. Então, nós temos o curso que entrega para vocês discussão do livro, quadros de personagens, e-book do livro, mentorias, correções, para que você consiga chegar lá na nota que você precisa para você chegar na sua aprovação. O Rumo ao UERJ atende vocês da escolha do livro, da publicação do edital, a aprovação, a matrícula de vocês. Até nisso a gente ajuda vocês, né? Quais são os documentos necessários? Tem cota, professor? Tem. Professor, a gente discute tudo no Rumo ao UERJ, tá? Aqui na descrição do vídeo tem também o nosso canal de WhatsApp, que é o maior canal de WhatsApp de todos os WhatsApps sobre o vestibular da UERJ, tá? Quem quiser entrar lá para tirar dúvidas, para contribuir com materiais, é sempre bom. Sejam bem-vindos, né? Quem está ali só para farra, né?
para roubo de material, né? Enfim, né? Como de vez em quando aparecem algumas coisas assim, né? Nem precisa aparecer, tá? A gente só sente falta do que contribui, né? Das pessoas que contribuem. E o nosso canal Rumo ao UERJ já está aqui há muitos anos contribuindo com a UERJ, tá? Não vão ser, né, essas pessoas pueris, né, que vão estragar o nosso trabalho de acesso e democratização do conhecimento, tá? Shakespeare não é difícil, Shakespeare é gostoso para caramba de ler. Para quem já leu aqui com vocês e deu um curso inteiro em janeiro de 2021, em plena pandemia de Camões, que ler Shakespeare. Vamos lá. E, professor, como que eu tenho acesso ao curso? Você tem duas opções de acessar o curso. Você pode ver aqui no Linktree. Lá no meu Instagram também tem. Isso aqui. O que é o Linktree? Né? Aqui aparece todas as nossos produtos que estão à venda. Então, por exemplo, curso específico de Biologia e Química, nós tivemos 6 alunos aprovados em Medicina. Nós sempre comprovamos as nossas aprovações para vocês, temos entrevistas dos alunos do canal, dos nossos grandes estudantes aprovados, que já estão na UERJ, tá? Você pode comprar o curso de História, Literatura e Língua Portuguesa e Biologia. Então, por exemplo, quem for fazer Psicologia, que tem as específicas, né, de História e Biologia. Está aqui o curso. Eu preciso fazer Direito. Nós fomos o curso que mais aprovou em Direito do Brasil na UERJ. 30 aprovações na UERJ em Direito. Então, você pode comprar o curso específico. O curso de Redação está aqui também, com uma novidade, como eu já apontei no início desse vídeo, que a gente tem Enem também agora. Você clica aqui e vai abrir lá a página explicando o nosso curso de Redação. O valor aqui de R$ 540, você pode parcelar, está explicando tudo direitinho. Tem lá a nossa aula inaugural, todos os módulos que nós temos aqui no nosso curso, com estrutura, correções, mentorias. Você pode adquirir o curso. Professor, eu prefiro outra coisa. Todo mundo que compra o curso digital participa da turma semanal. Faz 2 horas de aula de redação da UERJ, às segundas-feiras, tá? Das 18 às 20 horas, e terças-feiras, 2 horas de aula do Enem, das 18 às 20 horas. Vocês têm 4 horas de redação por semana. Todos os alunos, inclusive os que compram o curso digital, participam das turmas também presenciais, com as aulas presenciais. Todas as aulas ficam gravadas. Professor, eu quero participar do curso pagando matrícula, tá? Mensalmente, tá? A matrícula. Você pode entrar aqui, Entra aqui, responde esse formulário, manda para a gente, tá? Envia, que a gente vai mandar para vocês, né? As formas de pagamento, das mensalidades, né? Eu tenho um grupo, né? De meninos que trabalham no TI do curso, que vão atender vocês, atender super bem. Então, gente, não tem mistério. Quer passar? Quer fazer uma excelente redação? Quer ser um estudante nota 20, como nós tivemos, né? 7 no ano passado? Ou não só nota 20, notas que são maravilhosas na UERJ, 18, 17, 18, 19, né? 19,5, 18,5, são todas notas maravilhosas. Nós somos o Rumo ao UERJ. A gente está aqui para contribuir para vocês. Nós somos o maior canal, mais respeitado. E somos respeitados por quê? A gente não larga vocês na mão. A gente está com vocês do início do ano, em fevereiro. Estamos aqui em fevereiro. Hoje é dia 14 de fevereiro, sexta-feira, estou gravando esse vídeo. Nós estamos com vocês de fevereiro até o final. Até aquelas discussões, professor, o que eu tenho que levar para a minha matrícula, professor? Tudo isso. A gente está com vocês dessa forma humana, do início ao fim. Rumo à UERJ. Valeu, galerinha! Grande abraço e vamos ter mais vídeos, hein?